Olá, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou iniciar falando sobre o sistema circulatório. Uma das funções desse sistema é bombear o sangue oxigenado, chamado de arterial, proveniente dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado, chamado de venoso, que retornou ao coração até os pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente. Então, o sangue sai do coração para o corpo oxigenado, volta desoxigenado para o coração e assim este bombeia para o pulmão para ser oxigenado de novo e retorna para o coração. É a pequena e a grande circulação. Quais são as principais funções do sistema? Transporte de gases resultantes da respiração e necessários para a respiração celular, transporte de nutrientes e substâncias resultantes do metabolismo e transporte de elementos do sistema imunitário, que é o sistema linfático, que nós teremos uma aula só sobre isso. Os componentes do sistema circulatório é composto pelo coração, pelas artérias, veias, os vasos capilares e o sangue, ok? Nós temos aí a imagem de um coração, artéria, veia e capilar. As artérias menores são chamadas de arteríolas e as veias menores são chamadas de vênulas. O nosso sangue, ele é um tecido líquido, que ele é composto por quê? Por plasma, que tem água, sais minerais e compostos orgânicos, e os elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O coração. O coração é um órgão formado por um músculo extremamente resistente, capaz de se contrair e relaxar dezenas de vezes por minuto, em média cerca de 80 batimentos por minuto. Graças à força muscular exercida pelo coração, que o sangue é capaz de circular pelos vários quilômetros de artérias e veias no interior do nosso corpo. A cada batimento cardíaco, um sistema duplo é ativado. Sangue é enviado aos pulmões para ser oxigenado e sangue é enviado para o corpo para o transporte de substâncias. O coração ele é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Entre cada átrio e ventrículo existem válvulas, que é a válvula bicúspide ou mitral e a válvula tricúspide, que impedem o refluxo do sangue de uma câmara para outra. Eu sei que é difícil compreender isso agora, mas fique tranquilo que agora estamos abordando o sistema circulatório, mas faremos um estudo só sobre o sistema cardíaco, onde eu vou explicar onde ficam essas válvulas e como é feito esse bombeamento dentro do nosso coração. Olha aí o coração, átrio, ventrículo, os átrios, os ventrículos, a válvula bicúspide ou mitral e a válvula tricúspide. Ainda mostra a aorta, a veia cava superior e a veia cava inferior, além das artérias pulmonares, né? E veias pulmonares. As artérias carregam o sangue do coração para o corpo. São vasos sanguíneos mais grossos e resistentes, possuindo paredes com mais camadas de células, para que possam suportar pressão sanguíneas maiores. As artérias conduzem o sangue do coração para o corpo. Durante esse trajeto, as artérias vão mudando de calibre, ficando cada vez mais finas à medida que vão adentrando os órgãos. A maior artéria do corpo se chama aorta. As veias. Já as veias são vasos sanguíneos mais lisos, com paredes menos resistentes. Quase não há pressão sendo exercida nas veias. A função delas é levar o sangue de volta para o coração. As veias possuem válvulas que impedem o retorno do sangue, evitando que a circulação seja interrompida. Quando há problema nessas válvulas, o sangue vai se acumulando e podem se formar pequenos coágulos que são nocivos. Por isso, exercitar-se é sempre necessário para evitar esse tipo de problema. A maior veia do corpo se chama cava. Ao contrário da ideia, muitas vezes generalizada, não transportamos apenas sangue venoso, mas também
sangue arterial, porque a veia pulmonar leva sangue rico em oxigênio de volta para o coração. Por isso que eu dou a dica. Tudo que sai do coração para ir para os órgãos ou para o pulmão é chamado de artéria. E tudo que vem para o coração é chamado de veia. Então, a artéria, a aorta, se ramifica e leva sangue arterial rico em O2 para todo o corpo. E aí as veias retornam até a veia cava, que é a principal, e traz sangue venoso, né? Que a gente chama sangue rico em CO2, de volta ao coração. Aí, do coração, nós temos a pequena circulação, onde a artéria pulmonar leva sangue venoso, aí ao contrário, a artéria pulmonar leva sangue venoso para o pulmão, para os alvéolos, como a gente já viu no sistema respiratório, para ter hematose. E depois a veia pulmonar traz o sangue arterial rico em O2 para o coração, para aí sim ser bombeado para o corpo. Os vasos capilares são vasos sanguíneos extremamente finos, que penetram no interior de órgãos e tecidos para levar substâncias diretamente para as células. São nos vasos capilares que também ocorre a hematose entre sangue e tecido. O sangue chega através das artérias, que vão diminuindo cada vez mais de calibre, penetram no tecido através dos capilares e realizam as trocas gasosas, e o sangue retorna ao coração através das veias. Lembrando que o sangue não só leva oxigênio, como ele leva também nutrientes para o tecido. As artérias, as veias e as capilares. Então, a artéria, ela se ramifica em arteríola até os capilares. E a veia se ramifica em vênulas até os capilares. Olha lá a artéria, as veias e os capilares. Olha a diferença do vaso e do lúmen de uma artéria para uma veia e para um capilar. A artéria conduz o sangue no sentido coração-tecido. A veia conduz o sangue no sentido tecido-coração. Isso nós falamos da grande circulação. Ó, a túnica média muscular na artéria, ela é desenvolvida, porque tem uma pulsação maior. Já na veia, é atrofiada. A artéria pulsa e veia não pulsa. A artéria, ela não tem válvula. E a veia tem válvula. E se vocês verem uma foto pequenininha que tem aí mostrando uma artéria e uma veia, vocês podem ver a válvula dentro da veia. O que acontece? A gente tem o músculo gastrocnêmio, que nós já estudamos, que é a batata. Ele é o mais fácil de vocês entenderem. Conforme a gente anda, há uma contração muscular. O que acontece? Esse sangue vai tendo um retorno. O que é feito para que o sangue não fique acumulado lá embaixo por mais da contração? Ele contrai e o sangue sobe. Por que para o sangue não volta? A válvula. Conforme o sangue venoso passa, a válvula fecha e assim o sangue que já foi bombeado em retorno, ele não volta, ok? Dinâmica da circulação. Como eu já falei, tem a pequena circulação e a grande circulação. Na pequena circulação, a veia cava do átrio direito, vai para o ventrículo direito, a artéria pulmonar, passa pelos pulmões, a veia pulmonar, o átrio esquerdo. É complicado porque a gente ainda vai aprender essa dinâmica do coração. Mas para simplificar, a veia cava é a última veia, a maior porte. Ela chega até o coração, do coração ela passa por isso aí, átrios e ventrículos, e vai para o pulmão, onde ocorre a hematose e volta para o coração para ser bombeada para o corpo, ok? Já na grande circulação do coração, nós temos aí o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e assim vai para a artéria aorta, direcionando para todo o corpo, até no final retornando isso pelas veias e por último pela veia cava. Temos a grande circulação e temos a pequena circulação. A pequena circulação é entre coração e pulmão e a grande circulação é coração, corpo, coração. Estrutura e funcionamento do coração. Ele tem átrio direito, átrio esquerdo em sua parte superior, ventrículo direito e ventrículo esquerdo em sua parte inferior. O funcionamento do coração. O sangue que entra no átrio direito
passa para o ventrículo direito. O sangue que entra no átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Um átrio não se comunica com o outro átrio, tem uma parede dividindo, ó, fica o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Eles não se comunicam entre o átrio, assim como o ventrículo não se comunica com outro ventrículo. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula tricúspide ou mitral. E o átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral, perdão. De um lado é a tricúspide e do lado é a bicúspide ou mitral, ok? Por quê? Porque de acordo com o trabalho, a gente chama ela bicúspide ou tricúspide. É de acordo com o direcionamento das válvulas, tá? E a bicúspide é também chamada de mitral. A função das válvulas cardíacas é garantir que o sangue siga uma única direção, sempre que dos átrios para o ventrículo. Porque se não tivesse a válvula, lembra das veias? É igual ao coração. Quando o sangue enche o átrio, a válvula abre para que ele passe para o ventrículo. Só que a válvula, quando ele passa para o ventrículo, a válvula fecha para que do ventrículo não retorne para o átrio. Então, recapitulando para nós não esquecermos. O átrio direito, ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide. E do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula bicúspide ou mitral. A estrutura e funcionamento do coração humano. Quando o sangue sai do coração pelo ventrículo direito, o sangue quase não carrega oxigênio. Traz mais gás carbônico e substâncias descartadas pelas células, pois acabou de chegar do seu passeio pelo corpo. Por isso, segue pela artéria pulmonar até os pulmões. Nesse órgão, ele troca o gás carbônico por muito oxigênio e volta para o coração. Retorna ao coração pelo átrio esquerdo. Segue para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta em direção ao resto do corpo para recomeçar o seu trabalho, entregar oxigênio e nutrientes a cada célula e recolher o que elas não precisam mais. Eu sei que pegar de rápido é difícil, por isso, se possível, assisto mais de uma vez para poder compreender, ok? E lembra, o átrio direito e o ventrículo direito, geralmente, para vocês entenderem melhor, viu? Sangue venoso. E átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sangue arterial. Olha lá. Olhe pintadinho de azul para entender. O sangue chegou pela veia cava, no átrio direito, passou para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo, esse azulzinho aí, segue o azul. A veia, esse tubo grande, chegou ao átrio, desceu para o ventrículo através da válvula tricúspide. No ventrículo, foi esse sangue venoso, porque tudo que sai do coração é artéria pulmonar. Saiu para chegar no pulmão, nos alvéolos, para ocorrer a hematose. Depois que ocorreu a hematose, ele ficou rico em O2. Ele retorna, porque tudo que vem é veia, ele retorna pela veia pulmonar. Ok? De que lado? Do lado esquerdo. E das veias pulmonares nós temos enche o átrio direito, o átrio esquerdo, perdão, porque é esse que tá vermelhinho, chegou cheio de O2, encheu o átrio direito, encheu o ventrículo, ó lá, esquerdo, eu só quero falar direito, eu tô falando errado, esquerdo é o sangue oxigenado. Olha lá, o átrio esquerdo tá cheio de sangue, que é o vermelhinho. Depois vai pro ventrículo esquerdo, que é o vermelhinho que tá aí. E ali, ó, a setinha, onde ele vai, segue pela artéria aorta para todo o nosso corpo. Recapitulando. Então, o sangue vem no final pela veia cava, venoso azul. Do átrio direito, passa pro ventrículo direito. Vai para o pulmão,
através da artéria pulmonar. Ocorre a hematose, retorna para o coração através da veia pulmonar. No átrio esquerdo, passa por o ventrículo esquerdo, já está oxigenado, por isso que a cor aí é vermelhinha. E do ventrículo esquerdo vai para todo o corpo através da artéria aorta. Átrio direito e ventrículo direito, sangue venoso, ó, o azulzinho. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sangue vermelho, arterial, rico em O2. E tudo que sai do coração, tudo que sai assim é uma dica para aprender. Saiu, artérias. Voltou, veias. Na grande circulação, a artéria leva sangue arterial e a veia traz sangue venoso. Na pequena circulação, que é do coração para o pulmão, a artéria leva sangue venoso e a veia traz sangue arterial. Olha lá. E além disso tudo, como é que o coração faz pupaf, 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 pupaf? O coração faz isso através do nódulo sinusal. Esse nódulo sinusal leva o comando, que isso faz parte do sistema nervoso. Ele leva esse comando, aí tem um nó átrio-ventricular, tem um feixe de His e tem a rede de Purkinje, ou Purkinje. Por que isso? Porque um vai fazer o coração fechar, ó, nos ventrículos. Quando o coração faz isso, porque quando eu explico a vocês, eu explico átrio para ventrículo direito, átrio para ventrículo esquerdo, como se fossem coisas separadas, não, mas são coisas que acontecem no mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que os átrios os ventrículos contraem para que o sangue saia do ventrículo esquerdo para os corpos e do ventrículo direito para ser oxigenado no pulmão, isso é feito ao mesmo tempo. Então, os ventrículos contraem, os átrios estão enchendo. Aí os ventrículos relaxam, o sangue sai do átrio para o ventrículo. Ao mesmo tempo. Então, eu explico um por um no comando, porém, isso é feito ao mesmo tempo. Por isso que a gente escuta. Puf, paf, puf, paf, puf, paf. Quando a gente vai auscultar. Se escuta uma terceira bulha cardíaca, que é com puf, paf, tsh. Geralmente essas válvulas, a tricúspide ou a bicúspide, que também é chamada de mitral, ela está tendo algum extravasamento na hora dessa contração cardíaca. A sístole, diástole e pressão arterial. Explicação simplificada. A cada contração do músculo cardíaco, quando o coração bate, o sangue é bombeado para fora do coração. Isso é chamado de sístole. E quando o músculo cardíaco relaxa, o coração se enche de sangue antes da próxima batida. Isso é chamado de diástole. Vamos agora para a explicação completa. A contração ventricular é conhecida como sístole e nela ocorre o esvaziamento dos ventrículos. O relaxamento ventricular é conhecido como diástole e é nessa fase que os ventrículos recebem sangue dos átrios. A contração ventricular é uma força, né? Que é a passagem do sangue para as artérias pulmonar e aorta, cujas válvulas se abrem para permitir a passagem do sangue. Uma vez no interior desses vasos, o retorno do sangue para os ventrículos, ele não acontece, porque se ocorrer, a gente chama isso de refluxo. Então, vou explicar de novo. Na contração ventricular, esse sangue vai para a artéria aorta de um ventrículo e do outro ventrículo vai para a artéria pulmonar, ok? E aí o que acontece? Essas válvulas são abertas para que esse sangue ele vá. E dentre o átrio e o ventrículo, a válvula tricúspide mitral, ela se fecha para que esse sangue, senão quando o ventrículo fechasse, o sangue retornaria para os átrios. Uma vez no interior desses vasos, o retorno do sangue, que é o refluxo,
para os ventrículos a partir das artérias aorta e pulmonar é evitado pelo súbito fechamento dessas mesmas válvulas. A pressão arterial. Por que eu explico isso? Por causa da pressão arterial. A cada sístole do coração, um fluxo sanguíneo é lançado para dentro das artérias. Essa força que o sangue faz nas paredes internas das artérias é chamada de pressão arterial. Por isso que a primeira a gente conta como sístole, até o último batimento como diástole. E por isso que é tão importante, então, quando você sente uma pressão aqui muito alta, 240 por 100, como chega em casa, você tem que entender a força que está acontecendo no coração. Para que você consiga aferir aqui e a pressão dê 140, a sístole, por 90, 160 por 100, que vocês entendem, 14 por 9, 16 por 10. O coração, a força que o coração está fazendo para que a pressão você possa colher aqui no braço desta forma. Por isso que o risco é iminente à vida. O sangue. O sangue ele é constituinte e tem respectivas funções. O sangue é constituído por parte líquida, que é o plasma, e parte sólida, que é os glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos, glóbulos brancos, ou leucócitos, e plaquetas sanguíneas ou trombócitos. As plaquetas sanguíneas são chamadas de trombócitos e os glóbulos brancos são chamados de leucócitos. O plasma. Ele é um líquido de cor amarelada, constituído por 90% de água, onde se encontram dissolvidos ou sem suspensão de proteínas, tá? Ele tem proteínas de suspensão, onde ele é dissolvido ali, ó. Sais minerais, outros nutrientes, gases e resíduos provenientes da atividade da célula. Desempenham função de transporte. Essa é a função do plasma. Os glóbulos vermelhos são células mais numerosas do sangue. Têm a forma de disco bicôncavo, pouco espessas no centro, e que lhes permite passar pelos capilares mais estreitos. Na sua constituição, encontra-se um pigmento vermelho, a hemoglobina, que dá a cor ao sangue. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro. Tem como função o transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células e tecidos do organismo, onde trocam por dióxido de carbono. Então, ele vai tendo essas trocas em oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são células sanguíneas de maiores dimensões e as únicas que possuem núcleo de diferentes formas. São menos numerosas do que os glóbulos vermelhos. Tem como função proteger o organismo contra certos micro-organismos e agentes estranhos. As plaquetas são fragmentos de células, sendo por isso os constituintes mais pequenos do sangue, com aproximadamente 1/4 do tamanho dos glóbulos vermelhos. Vocês já ouviram falar de plaquetas quando tem que fazer teste de coagulação sanguínea. Grande personagem aí é a plaqueta. Quer ver outra vez que se mede a plaqueta? Quando o paciente está com dengue, para nós sabermos se ele está com dengue hemorrágica, porque também tem uma função a plaqueta. As plaquetas intervêm no processo de coagulação do sangue, que ocorre sempre que os vasos sanguíneos ou um tecido for danificado. Aqui tem alguns links para vocês poderem estudar, bons estudos. E assim a gente fala um pouquinho sobre o sistema circulatório, falei um pouquinho sobre o sistema cardíaco, tá bom? Bons estudos para vocês.